A forma como a gente lida com a dor e a perda talvez seja o aspecto mais imprevisível do comportamento humano. E quando eu soube que existe um livro que reúne 16 perspectivas diferentes dos sobreviventes de uma das tragédias mais marcantes da nossa história recente, eu fiquei muito interessada. Eu tô falando do caso que aconteceu nos anos 70, quando um avião caiu na Cordilheira dos Andes e 16 jovens uruguaios ficaram isolados a mais de 4.000 metros de altitude, abaixo de 30 graus negativos, sem nenhum tipo de alimento. Como um recurso extremo, eles tiveram que consumir a carne dos corpos daqueles amigos que faleceram no impacto inicial. E mesmo tão diferentes entre si, esses jovens encontraram na união uma forma de continuar vivendo, tanto lá em cima da montanha, quanto nos 30 anos posteriores ao acidente, até a publicação deste livro, A Sociedade da Neve, sobre o qual a gente conversa agora. Olá, bem-vindos ao Inventário da Leitura, eu sou a Gessiele Lourdes e esse é mais um vídeo do projeto Jornalismo Literário. Então dessa vez a gente conversa sobre Sociedade da Neve, um livro escrito pelo jornalista uruguaio Pablo Vierce. Essa história ficou muito famosa recentemente, porque esse livro deu origem a um filme que foi para a Netflix alguns anos atrás, e desde então eu fiquei muito interessada em saber mais sobre esse caso. Prova disso é que já temos aqui no canal outras duas resenhas de livros que vieram antes deste livro aqui. Esse livro foi lançado em 2008, mas eu li também Os Sobreviventes, que foi um livro lançado 2 anos depois da tragédia, ali nos anos 70 mesmo, e li também o livro escrito pelo Nando Parrado, um livro todo em primeira pessoa, escrito por um dos jovens que foi responsável por buscar resgate para os demais. Se você quiser ter um pouco mais de contexto do caso, sugiro que você veja essas duas resenhas, até porque eu acho que faz muito mais sentido essa ordem de leitura. Primeiro Os Sobreviventes, depois Milagre nos Andes, do Nando Parrado, e, por fim, então, aqui A Sociedade da Neve, do Pablo Vierce. O Pablo, então, ele estudou com esses jovens, era muito amigo do Nando Parrado, e o próprio Pablo, ele também jogava rugby, mas ele não estava no avião, porque ele não era, assim, um atleta lá muito dedicado, né? Ele até praticava, mas o forte dele mesmo era a escrita, tanto que ele era muito conhecido ali na escola por gostar muito de escrever, né? Prova disso é que ele seguiu a carreira como jornalista, documentarista e tudo mais. Então, o Nando Parrado e ele estavam ali se preparando para escrever um livro sobre o acidente, logo que os sobreviventes voltaram para o Uruguai. Porém, como o caso gerou uma repercussão muito grande, né, o pessoal ali da presidência da associação do time achou por bem controlar a narrativa com alguém mais experiente. E isso ele não disse diretamente, ele só disse que pediram para ele segurar o projeto. Então, eu acredito que pelo rumo que as coisas tomaram, eles preferiram que o primeiro livro fosse assinado por alguém mais experiente, né, que pudesse fazer um trabalho mais robusto e, de certa forma, também dar uma resposta à sociedade da época. E isso é uma especulação minha, né, não foi dito isso claramente aqui no livro. Mas o fato é que o Pablo, então, ele teve esse contato inicial com essa ideia de fazer um livro lá nos anos 70, não avançou. Ele até fez algumas matérias sobre esse caso ao longo da sua carreira como jornalista antes de 2008, inclusive escreveu para o El País sobre isso, mas nada comparado ao que ele faz aqui neste livro. Acontece que em 2005, esse grupo começa a ser entrevistado para um documentário. Então, um deles liga para o Pablo e diz, a gente está conversando com um documentarista, mas a gente também acha legal ter um livro. Então, tu já podia aproveitar as entrevistas. Então, essas entrevistas, elas são 2 em 1, né? Eles estavam conversando com o documentarista e o Pablo estava ali acompanhando. Ele disse que fez algumas entrevistas à parte também, mas ao longo da leitura a gente entende que esses relatos têm muito cara, assim, de testemunhal, né? Para documentários mesmo. De qualquer forma, ele estabelece como uma das regras para a feitura desse livro que os 16 falassem, ele queria ter o ponto de vista de cada um dos sobreviventes e que ele próprio pudesse passar um tempo na montanha.
né? E isso é feito. Ele vai até a montanha com alguns dos sobreviventes que acompanham ele, para ele tentar ali sentir realmente o mais próximo possível da realidade a sensação que eles tiveram lá dentro da montanha. Bom, como o objetivo dele era mostrar o relato de cada um dos sobreviventes, o livro ele é estruturado dessa forma. Então, nós temos um capítulo para cada sobrevivente e um mesmo capítulo é dividido em duas partes. A primeira parte é o relato em primeira pessoa do sobrevivente em questão. A segunda parte é a apuração aqui do jornalista, né, do próprio Pablo. Ele vai ali reconstituindo, vai narrando a sequência de eventos para dar um contexto mais geral para o leitor. E aí a gente tem um ponto muito positivo disso e um ponto muito negativo. O ponto que eu achei que é muito positivo é porque quando a gente tem um relato em primeira pessoa, a gente tem uma leitura muito mais ampla, porque a própria seleção das palavras já é uma forma de evidenciar a visão de mundo daquela pessoa que está falando, né? Ou seja, daquele sobrevivente. O lado que eu acho que é negativo é porque cada sobrevivente escolhe falar sobre algum aspecto que lhe foi mais marcante. Então, alguns vão falar sobre os momentos antes da viagem, alguns vão destacar coisas que aconteceram lá na montanha, outros vão focar mais nas lições que eles levaram para a vida, em como foi a vida depois que eles regressam para a sociedade, né, civilizada, como eles dizem. Então, o leitor que não teve nenhum contato mais aprofundado com a cronologia dos fatos pode se perder um pouco. Porque daí um dos sobreviventes está falando sobre um aspecto e quando chega ali na parte em que o Pablo está falando do acidente, as coisas nem sempre têm uma conexão muito clara. Então a gente fica o tempo todo indo e voltando em diferentes momentos e imagino eu que para quem for ter o primeiro contato com essa história por meio desse livro pode ficar um pouco confuso. Não foi o meu caso, porque, como eu disse, eu já li outros 2 livros bem completos sobre esse caso, então eu tinha na minha memória uma ordem dos fatos, mas me coloquei no lugar de quem estivesse lendo pela primeira vez e acho que não seja o melhor caminho para iniciar esse universo desse caso que a cada leitura se revela mais comovente. E essa diferença de perspectiva em relação aos outros livros, ela se dá de uma forma assim também espacial. Por exemplo, teve um deles que ele quebrou a perna, logo no começo ali, bem na batida do avião. Então ele ficou os 70 dias se rastejando. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que para ele, não posso dizer que foi mais difícil, né, porque isso é muito relativo, mas vejam que situação tão específica dentro de uma tragédia que já é tão grande. Ele ficava o tempo todo se rastejando, ele dependia muito mais dos outros e a visão dele era muito mais limitada por uma questão realmente espacial, né? Ele não podia se locomover como os outros. Então, esses detalhes assim que eu fui pegando nessa leitura que foram ampliando a minha visão sobre esse caso. E tem alguns capítulos aqui que me chamaram muito a atenção por realmente trazer um aspecto, um detalhe que ampliou muito o meu envolvimento com essa história. Por exemplo, o Javier, que foi um dos mais velhos, ele não era do time de rugby, ele estava com a esposa dele. A esposa dele acaba falecendo ali no momento do deslizamento de neve. E ele diz que ele ficou durante 30 anos acreditando que o corpo dela tinha sido consumido. Porque eu até comento nas outras resenhas que quando eles decidem comer o corpo dos cadáveres, tem ali um grupo pequeno que é quem vai realmente lidar com os corpos. Então eles sabem quem são as pessoas que eles estão cortando e eles fazem tiras de carne e repassam para os demais. Então o grande grupo não sabia a carne de quem eles estavam consumindo. E o Javier, quando a esposa dele morre, quando ele se separa do corpo, ele imagina que o grupo teve que consumir a carne da esposa dele. E ele nunca comentou isso com ninguém, com nenhum dos sobreviventes, porque ele entendia perfeitamente aquela necessidade. Por sua vez, os sobreviventes nunca comentaram com ele que o corpo da esposa dele estava lá na montanha ainda, que ela não foi um dos corpos consumidos,
porque eles achavam que era um tema muito delicado. Então eles ficaram 30 anos, né, um pensando uma coisa, outro pensando outra, quando na verdade os rapazes simplesmente colocaram o corpo dela mais reservado, junto com alguns outros corpos que ficaram devidamente ali enterrados na montanha. E ele ficou 30 anos com essa questão, com essa verdade, né, na qual ele acreditava, mesmo assim sem julgar os amigos, né. Então quando ele soube que ela realmente estava ali, ele entendeu que pelo menos o corpo dela estava em algum lugar. Teve um outro momento que para mim foi a passagem mais bonita de todo esse livro, e eu acho que de tudo que eu já li até agora foi uma das passagens mais bonitas, que é quando o Carlitos, um dos sobreviventes, ele faz uma troca, era de madrugada, eles estavam dormindo, e um desses colegas precisa urinar. E eles faziam xixi dentro de uma bola de couro velha que tinha ali. Eles fizeram um orifício ali na bola, faziam xixi ali e depois precisavam despejar o conteúdo para fora do avião. Só que de madrugada era muito frio e ter que sair ali da fuselagem era muito sofrido, né? Porque a pessoa que saísse, ela se congelava. E o Carlitos, ele fazia isso, mas, né, ele fazia isso em troca de alguma coisa. Geralmente eles negociavam cigarro. Só que esse colega que pediu isso pra ele não tinha mais cigarro. Então, quando ele pede isso pro Carlitos, ele diz assim, ó, faz isso pra mim, que eu vou te dar a lua. E daí o Carlitos fica ali meio intrigado, não pede mais detalhes, mas ele confia. Ele vai lá, faz o que o colega pediu, e quando chega a hora do pagamento, ele se aproxima assim do colega, e o colega tira do meio das roupas um espelhinho de mulher. E esse espelhinho, ele posiciona na janela do avião, de um ângulo que refletia a lua. E esse é o pagamento que ele dá pro Carlitos. E daí o Carlitos reflete que ele cresceu tanto naquele momento que receber a lua era uma forma como os colegas presenteavam ele. Mas a forma que como isso está no livro é extremamente comovente e nos faz pensar que, além de apreciar as coisas mais simples, né, que é algo que começa a acontecer com esses jovens a partir desse episódio, eles também precisavam se apegar a qualquer mínimo detalhe que remetesse à normalidade da vida. E a lua, naquele momento, não era apenas um elemento poético, era também um sinal de que as coisas, em alguma instância, estavam no seu fluxo normal. Então era, de certa forma, uma esperança. E essa questão da sociedade, de como o trabalho coletivo foi importante para eles, também é algo que se reflete na forma como eles encaravam essas pequenas coisas. Por exemplo, se tu prometia para um colega que tu ia dar algo em troca de alguma coisa, tu tinha que dar, né? Tem um episódio aqui que um deles vai dizer que ele negociou uma porção de comida, alguma coisa assim, eu não lembro o que ele negociou, e ele disse que em troca ele ia dar um cigarro que ele tinha no bolso da jaqueta, mas quando ele vai procurar o cigarro nesse bolso, o cigarro sumiu, né, ele perdeu, e ele fica desesperado, porque ele entende que ele vai se passar por um mentiroso, e para eles, segundo muitos dizem aqui, a lealdade, a palavra, era algo que começa a valer muito lá em cima, porque eles entendiam que para eles a morte podia chegar a qualquer momento, e eles não queriam partir com nada pendente. Então, para eles, partir, morrer com uma intriga, com uma falsa promessa, enfim, qualquer situação minimamente conflituosa com outro colega era, assim, uma coisa muito grave, né? Ia comprometer toda a tranquilidade de uma morte serena. Então, isso também explica um pouco dessa coisa da sociedade, como eles definem. Inclusive, muitos deles custaram a se reintegrar à vida normal, porque percebiam que não pertenciam nem mais à sociedade da neve, nem mais à sociedade tal qual existia normalmente aqui embaixo. Tanto que quando chega o resgate, eles dizem que um dos sentimentos que eles tiveram já no helicóptero, quando eles estavam saindo, era a nostalgia, né? Porque eles sabiam que eles estavam deixando para trás muita incerteza, muito sofrimento, mas também algo muito genuíno que só eles entenderiam, que eles construíram e que ninguém mais aqui embaixo, nem as famílias deles,
ninguém mais seria capaz de compreender a grandeza. E embora, né, aquilo tenha deixado de existir, eles construíram pelo menos um outro ritual muito importante, que todo dia 22 de dezembro eles se reúnem para celebrar a vida, né, para relembrar a memória daqueles que não conseguiram sobreviver e para, enfim, estarem junto ali com as suas famílias, vendo como foi possível seguir apesar de tudo. E o final desse livro aqui é muito legal também, porque realmente vai mostrar um desses momentos, quando eles estão todos reunidos na casa do Roberto, que foi o que foi buscar ajuda junto com o Nando Parrado. E o Roberto também teve um momento bem importante aqui, que foi quando um homem bateu na porta dele pedindo comida, e o Roberto convida esse homem para entrar, dá um prato de comida, e vão conversando ali, e eles descobrem que esse homem, ele foi uma das pessoas para quem os pais dos sobreviventes pediram ajuda, porque esse homem trabalhava identificando lençóis freáticos, procurando água embaixo do solo, e as pessoas foram, os pais dos sobreviventes foram até a casa dele pedindo para ele ajudar de alguma forma. Então esse episódio conectou o Roberto com esse homem, que, ao que tudo indica, era alguém sem dinheiro, sem família, não tinha onde morar e tudo mais. E o Roberto meio que acaba adotando ele, né? Ele ajuda ali o Roberto nas fazendas dele e acaba indo morar com o Roberto. E foi esse homem que ajudou o Roberto a construir um grande salão ali anexo à casa dele, onde se realizam esses eventos, esses encontros todo dia 22 de dezembro. Então é um livro muito emocionante, é um relato realmente que toca, não tem como tu passar sem se emocionar por essa leitura, mas, como eu disse, eu sugiro que, se possível, você leia primeiro Os Sobreviventes, depois o livro do Nando Parrado, ou talvez esse possa ser o segundo também, mas eu acho que como primeira leitura pode ser um pouco confuso. E se tu já leu esse aqui e gostou, saiba que o melhor ainda está por vir, porque Os Sobreviventes, na minha opinião, é realmente o livro definitivo sobre esse caso. Lembrando que tem o link da resenha dele aqui abaixo também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê nas próximas resenhas. Um abraço e até mais!